Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver um outro heterônimo de Fernando Pessoa, que é o Ricardo Reis. E o olhar de Ricardo Reis é um olhar distante. Tá? Ele é, é o mais fiel discípulo do Alberto Caeiro, né? Nós falamos na aula anterior que Alberto Caeiro é um, é o mestre de todos, né? E o olhar do Ricardo Reis é um olhar muito curioso, porque ele também destoa tanto do olhar do Fernando Pessoa quanto do olhar do Alberto Caeiro. Né? Então, quais são as características da poesia do Ricardo Reis? Né? Primeiramente, ele tem como base a filosofia de Epicuro, né? Nós classificamos como o epicurismo. Que é o epicurismo? Né? O epicurismo ele tende a buscar, na verdade ele não tende, né? Ele é a busca, né, do prazer momentâneo. Há uma visão, né, da vida como algo efêmero, né? A vida passa rápido. Então, o Epicuro ele tem como filosofia que o sentido da vida é a busca do prazer. Né? Depois, a outra característica do Ricardo Reis é o neoclassicismo. Né? Como assim? Ele é um poeta clássico, tá? Ele é um poeta neoclássico. Ele vai buscar elementos um tanto que platônicos, mas no sentido mais do paganismo, né? O que é o paganismo? A celebração dos deuses fora do cristianismo, né? Que nós vamos ver daqui a pouco na poesia dele. Né? Por ser neoclássico, a poesia do Ricardo Reis vai ser de um controle emocional. Né? Você não vai ter, por exemplo, nem a lamentação que se vê no Fernando Pessoa, nem simplesmente digamos assim, aquele êxtase diante do real, diante da natureza do, do Alberto Caeiro. Né? A questão da inexorabilidade, desculpa, vamos para a questão da vida. A vida como efêmera. O que é a efemeridade da vida? A efemeridade da vida se dá que a vida ela passa rapidamente. A vida é breve. Por isso que um dos elementos da poesia de Ricardo Reis é aquele jargão latino, né? Carpe diem, né? Aproveite a vida, que vai ao encontro da filosofia de Epicuro. Né? Depois nós temos, ao mesmo tempo, como a vida é efêmera, então você tem a inexorabilidade da morte. O que é inexorável? É aquilo que é severo, que não se abala, é implacável. A morte virá para todos. Né? Então, como a morte virá para todos, o, o Ricardo Reis então vai trabalhar esse sentido da poesia sendo a busca, né, de uma vida sem sofrimento, apenas prazerosa. Bem, este olhar do Ricardo Reis se dá diante do olhar dos deuses. Como assim? Né? Ricardo Reis ele pontua que para também não sofrer, para nós também não sofremos, né? Nós temos que olhar de forma distanciada. Há um distanciamento do mundo. Né? Como há um distanciamento do mundo, então não há este apego ao mundo, não há uma relação íntima com o mundo, então essa não relação íntima com o mundo faz com que você não tenha uma relação, digamos, passional diante do mundo, né? Uma relação mais objetiva. Já falamos aqui do paganismo e também já falamos, né, que o Ricardo Reis ele tem como meta ser um herdeiro direto, né, do Alberto Caeiro. Né? Vamos lá. Pois bem, vamos analisar aqui a primeira poesia de Ricardo Reis. Né? Ele pontua assim:
Se a cada coisa que a um Deus compete, por que não haverá de mim um Deus? Por que o não serei eu? É em mim que Deus anima, porque eu sinto. O mundo externo claramente vejo. Coisas, homens, sem alma. Pois bem, se nós formos pegar as mitologias grega e romana, né, você tem o deus da guerra, a deusa do amor, o deus do vinho, o deus do vento, o deus do sol, o deus, né, de várias vertentes, né? Então ele vai dialogar aqui, né, se cada coisa a um deus compete, né, se a cada coisa há um deus, se para cada coisa há um deus, por que que para mim mesmo não haverá um deus? Então aqui você tem essa aproximação do Ricardo Reis com uma lógica, digamos assim, divina, né? É como se ele quisesse atingir ao Monte Olimpo, né, que ele faz muitas referências na poesia dele, para justamente também ver como Deus. Porque eu não serei eu? É em mim que o Deus anima, porque eu sinto. Então, este olhar do Ricardo Reis diante do mundo, né? Por que Ricardo Reis busca a questão dos deuses, né? Dos deuses greco-romanos, ou aquela visão mitológica, né, pagã dos deuses. Ora bola, se a vida é efêmera, se a morte é implacável, como é que você então encara a vida de uma forma epicurista? Como é que você encara a vida de uma forma prazerosa? Ora, justamente vendo como Deus, porque Deus é imortal, né? Deus não sente as angústias de morrer, né? Os deuses, né? Quando eu falo aqui, os deuses não sentem a angústia de morrer. Os deuses não sentem aquilo que é, de certa forma, efêmero, porque os deuses não são efêmeros, os deuses são absolutos e imortais. Então ele tem que sentir, ele tem que se sentir como Deus. Então esse ver como um Deus é realmente ver claramente. Então você vê aqui que há um diálogo com o olhar dos outros poetas, enquanto Fernando Pessoa é um eu lírico que não consegue enxergar o mundo de uma forma objetiva, é como se houvesse uma venda no olhar de Fernando Pessoa, e Alberto Caeiro vê o mundo de forma clara, porque ele está próximo ao real. Para Ricardo Reis, para você ver o mundo, você tem que ver o mundo de uma forma distante, né? Você vendo o mundo de forma distante, você vendo o mundo de uma forma desapegada, você vê o mundo claramente, né? É sensacional, porque você percebe que nessa aula aqui de Ricardo Reis, né? Se você for pegar o olhar de Fernando Pessoa, aquele olhar do Fernando Pessoa tem uma lógica. O olhar do Alberto Caeiro tem uma lógica também. E este olhar do Ricardo Reis também tem a sua própria lógica, que é aquilo que nós discutimos na última aula online, né? Que você vai buscar pontos de vistas diferentes até do seu, e se você for uma pessoa aberta, você vai ver que há outras formas também de observar e olhar o mundo, né? Quer dizer, não é uma disputa aqui, por exemplo, e é claro que Fernando Pessoa, dentro da sua construção poética, ele não vai fazer uma disputa de quem está certo, né? De quem está certo, quem está errado, né? Mas ele vai pegar e construir essa multiplicidade de olhares diante do mundo, né? Por isso que essa poesia do Fernando Pessoa, eu costumo defender que ela está longe de ser compreendida, até pelos próprios críticos literários. O que nós fazemos, nós que estudamos literatura, nós apenas esboçamos, né, essas peculiaridades, né, da poesia pessoana. Vamos para a próxima poesia. E aqui nós temos, uma estrofe, né, de uma outra poesia. Na aula online eu vou, eu vou analisar essa poesia por inteiro, mas ele começa assim: sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo, e ao beber nem recorda que já bebeu na vida. Para quem tudo é novo, e imarcessível sempre. Aqui você tem um diálogo
com o Alberto Caeiro, né? Porque você tem aqui para quem tudo é novo, né? Então ao beber nem recorda já bebeu na vida. Então quer dizer, nós temos que beber. E aqui você tem a questão aqui do beber como, digamos assim, aqui um diálogo com a própria mitologia de Baco, né? O deus do vinho, que está ligado ao deus do prazer, que está ligado ao conceito de prazer. E então aqui você vê que dialoga com o Alberto Caeiro, porque o Alberto Caeiro também queria sempre ver as coisas como se fosse sempre a primeira vez. No entanto, esse primeiro verso aqui, sabe ao que se contenta com o espetáculo do mundo, há uma diferença. Enquanto que o Alberto Caeiro ele participa do espetáculo do mundo, né? Ele não. O Ricardo Reis ele se contenta. Por quê? Porque como o olhar dele é um olhar distante, o espetáculo você vê de forma distanciada. Você não faz parte do espetáculo. O espetáculo é algo que você é algo como se algo fosse feito para você e você vê o espetáculo de longe. Então aqui não tem a mesma postura de Alberto Caeiro diante, né, da relação que se tem com o mundo, né? E, e é claro que bem, eu não vou fazer uma análise crítica aqui, mas só pontuando que o mundo como espetáculo nos dias de hoje, não sei se vocês estão muito contentes aí ou se a gente está contente com o espetáculo que nós vemos no mundo de hoje. Só para pontuar que os poetas neoclássicos às vezes eles exageram na sua alienação. E vamos ver aqui, né? É, para os deuses, as coisas são mais coisas. Não mais longe eles vêm, mas mais claro na certa natureza e a contornada vida, não num vago que mal vem. Ola misteriosamente os seres, mas os detalhes claros estão nos seus olhos. A natureza é só uma superfície. Na sua superfície, ela é profunda e tudo contém muito. Se os olhos bem olharem, aprende, pois tudo as cristãs angústias, ó traidor, a múltipla presença dos deuses a não teres véu nos olhos nem na alma. Aqui é uma cacetada bem grande, mas é, vamos pontuar o, o que ocorre aqui nessa poesia, né? É, contrariamente ao olhar cristão, que talvez esteja na poesia do Fernando Pessoa, por quê? Porque o olhar cristão para o Ricardo Reis, tá? É um olhar cego para o visível, por considerá-lo como um mero sinal do invisível essencial. Então, aquilo que é essencial, o essencial é invisível aos olhos, né? Vamos pontuar aqui a visão o, do autor do Pequeno Príncipe, né? O Exupéry. Se o essencial é invisível aos olhos, para o Ricardo Reis, o essencial é visível aos olhos. No entanto, a forma de olhar, né, é um ideal, né? Esta forma de olhar. Então, então aqui você tem uma questão meio atormentada do Ricardo Reis, porque ele quer ver como os deuses, mas ao mesmo tempo ele se vê dentro dessa cultura, digamos, cristã. Que, porque a questão, por isso que a gente tem que colocar o paganismo de Ricardo Reis frente ao cristianismo, porque é, o, o cristianismo ele tem um Deus único, né? E que tem que se seguir uma lógica apenas, não é isso? Então segue-se aquela lógica. O Ricardo Reis ele pontua que não. Nós temos que ter um olhar múltiplos como os deuses, né? Para justamente chegar na claridade da visão das coisas. Porque ele fala, não é que os deuses mais longe eles vêm mais claro, na certa natureza e a contornada vida. Então, os próprios deuses, eles contornam essa vida, olha aqui nos três, as reticências, né? Essa vida que é imortal, que não tem fim, né? Então, os deuses estão, né, não no val que mal vem, ola misteriosamente os seres, né? Quer dizer, esse ola vem de margem, esses, né, os deuses estão à margem dos seres.
desses seres mortais, né? Então a natureza para os deuses é apenas uma superfície. E na superfície ela já é profunda. E tudo contém muito bem se os olhos bem olharem. Mas como é que os olhos têm que ver? Os olhos têm que olharem como se você fosse realmente, né, um deus. Por quê? Porque é, é a busca de uma serenidade, né, dos deuses do Olimpo, né? Então, aqui no final do poema ele pontua: aprende, pois tu, das cristãs angústias, né? Ele critica, né, a visão cristã. Ó traidor da multipresença dos deuses, né? Ele pontua que o cristão ele trai a multipresença desses deuses, a não teres véus nos olhos nem na alma, quer dizer. Ele pontua que se você realmente não vê como os deuses, você é meramente alguém que põe um véu nos olhos e na alma. Isso aqui é uma cacetada no Fernando Pessoa, tá? Isso aqui é uma cacetada nesse platonismo angustiante do Fernando Pessoa. Ele chama o Fernando Pessoa o autônimo, né, de cristão, né? E aqui só para fechar, né, para dar esse tom deste olhar acima, deste olhar elevado, aqui tem até até um poema que aparece muito aí em correntes, em coisa de autoajuda, mas não é bem isso que se coloca no Ricardo Reis. Vou ler aqui, né? Para ser grande e ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa, pois quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Então, aqui, apesar de ter parecer uma mensagem de um coach, né? Esses coach quânticos, na verdade, pela lógica da poesia do Ricardo Reis, você tem que ser absoluto como um deus, como imortal. Então você tem que estar distante do mundo, justamente porque você estando distante do mundo, você vai ser grande, você vai ser inteiro, né? Então você vai ter consciência da concretude, né, e do absoluto daquilo que você é. Então você tem que ser todo em cada coisa, pois quanto és, no mínimo que fazes. Justamente para você ter essa postura de grandeza divina, né? Diante de qualquer coisa que você faça. E aí ele, né, faz aqui uma comparação, né? Assim, cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Né? Como a lua ele está lá distante, em tudo quanto é superfície da natureza e do mundo, a lua ela é brilhosa. Por quê? Porque ela está à margem, ela está além deste mundo, ela está distante deste mundo. Então, para o Ricardo Reis, quem se distancia desse mundo, né, quem está por cima deste mundo, vê este mundo de forma mais plena e ao mesmo tempo, né, brilha mais. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Deixo aqui um abraço a vocês e a família e lavem as mãos. Bye bye.